Olá, tudo bom? Vamos verificar aqui a resolução de mais um dos exercícios da nossa apostila. Ó. O exercício diz assim, o enunciado. Ó. A distância entre os pontos A, que tem coordenadas menos 1 e A, e o ponto B, que tem coordenadas 2 e 1, é 5. Obtenha A, sabendo que o ponto A pertence ao segundo quadrante. Então vamos lá. A dica que foi dada do enunciado está aqui, ó. A distância entre os pontos A e B. Então, para calcular a distância entre dois pontos, existe um atalho, que é a fórmula da geometria analítica, que calcula a distância do ponto A até o ponto B. A distância do ponto A até o ponto B pode ser calculada ao extrair a raiz quadrada dos valores, como é A e B, ó, de x no ponto A menos x no ponto B, isso ao quadrado. E depois soma com os valores de y no ponto A menos y no ponto B, também ao quadrado. Tá aí, né? Com esse atalho, substituir os valores e aí vamos trabalhar até achar o que se espera. Só arrumar esse daqui, ó, é x no ponto A, né? O valor de x no ponto A menos o valor de x no ponto B. Aí soma esse aqui ao quadrado e soma com os valores de y no A menos y no B, também ao quadrado, tá certo? Vamos fazer o seguinte agora, ó. A distância do ponto A até o ponto B é calculada com essa fórmula. Mas ele diz que a distância entre os pontos A e B é 5, ou seja, você tem aqui o ponto A e tem aqui o ponto B. E diz que a distância do ponto A até o ponto B é 5. Então, nós já temos essa distância do ponto A até o ponto B. Com isso, essa parte aqui da equação, que diz que a distância do ponto A até o ponto B, nós já sabemos que é 5. Então, vamos trocar essa distância do ponto A até o ponto B por 5. E aqui, trocar os valores de x e de y de cada ponto. Olha lá. Ele vai ficar aqui a raiz quadrada de x no ponto A. Olha lá. X no ponto A, um negativo. Então fica um negativo menos x no ponto B. X no ponto B está lá, vale 2, né? Tudo isso deve ser elevado ao quadrado. Agora soma, y no ponto A é o valor de A, que é desconhecido, teremos que encontrar, menos y no ponto B. Y no ponto B vale 1, né? Então está aí, y no ponto B vale 1, isso tudo ao quadrado, tá certo? Bom, agora é só desenvolver esse exercício e vamos obter o valor de A aqui, ó. Você consegue perceber que só tem uma letra aqui, A. Então no final do exercício deve ficar que A é igual ao valor dele. Na sequência, ó, o que atrapalha o raciocínio aqui é essa raiz quadrada, ó. Esse radical está atrapalhando. Mas existem técnicas, né, para tirar essa raiz daqui. Uma delas é elevar os dois lados ao quadrado. Como é uma equação, o que se faz de um lado pode ser feito do outro. Então, do lado de cá que tem um 5, vamos colocar o 5 ao quadrado. Aqui, vamos colocar um parênteses para deixar tudo isso ao quadrado. Quadrado de um lado, quadrado de outro, isso pode ser feito. Na resolução agora, ó, 5 ao quadrado vai ficar 25. E aqui eu tenho o radical, que é uma raiz quadrada, e expoente 2, então dá para cortar, né? Olha lá, corta a raiz com o expoente 2 e tudo isso sai da raiz e fica assim, ó, menos 1, menos 2 ao quadrado, que dá até para agrupar já que se quiser, ó, menos 1 e menos 2 vai ficar menos 3, não é? Então daqui sai menos 3 ao quadrado, que vamos somar com esse, que é A menos 1 ao quadrado. Olha lá, nosso objetivo é encontrar A. Então vamos passar para o outro lado que não tem A. Mas antes disso, 25 é igual a menos 3 ao quadrado, vai ficar 9, mais A menos 1 ao quadrado. Agora 25 pode passar para o primeiro membro, só inverter o sinal dele, não é? Tem esse atalho, é positivo, 9 passa para cá negativo. Do outro lado fica só A menos 1, não esqueça, está tudo elevado ao quadrado aí. 25 tira 9 aqui, vai ficar 16. Então 16 de novo é igual a A menos 1 ao quadrado. Aqui existe um atalho
nós podemos utilizar. Ó, esse expoente que está no segundo membro, ele pode passar para o primeiro, né? A equação, ele pode vir para lá e para cá. Ele pode passar para o primeiro membro se ele vier no formato de uma raiz quadrada. É quadrado, ele pode passar para o outro membro como uma raiz quadrada. Então fica a raiz quadrada de 16 é igual a A menos 1. Agora, não há mais necessidade do parênteses, porque o parênteses servia para elevar tudo isso ao quadrado. O quadrado saiu daqui, o parênteses não tem mais sentido, ok? Olha só, a raiz quadrada de 16, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. A raiz quadrada de 16, então, ó, pode ser tanto 4 positivo como 4 negativo. E isso vai ser igual a A menos 1. A partir daqui, podemos fazer duas contas. Uma usando o 4 positivo e a outra o 4 negativo. Vamos começar com o 4 positivo. Ó. Fica aqui 4 é igual a A menos 1. Tranquilo. Quero saber o A, passo 1 para o outro lado. Então tenho 4, 1 que é negativo, passa positivo, um atalho para facilitar a vida. E aí 4 com mais 1, 5. Encontramos no primeiro que o A vale 5. Legal, mas tem uma outra resposta possível. Ó. De nós utilizarmos o 4 como um número negativo. Então vamos ver o que acontece. Ó. 4 negativo é igual a A menos 1. Na sequência, esse 1 que é negativo pode até passar para cá. Então eu tenho aqui o 4 negativo. Esse que é negativo pode passar positivo, é um atalho. E isso vai dar A. Menos 4 com mais 1 fica menos 3 igual a A. Ou A igual a menos 3. Está aí. A possibilidade do A aqui, ó, ter dois valores, esse A. Ele pode valer tanto 5 quanto menos 3. Agora, qual dos dois que nos interessa? Para isso, foi dito aqui, ó, sabendo que o ponto A pertence ao segundo quadrante. Olha lá, ó. Ponto A pertence ao segundo quadrante. Olha só, aqui nós temos ponto A, então, poderemos ter a primeira coordenada aqui, ó, ponto A. Ele pode ser tanto primeiro menos 1 negativo como A, que é 5, ok? Ou ainda, o ponto A pode ter coordenadas menos 1 para x e menos 3 para y. Olha lá. É só descobrirmos agora qual desses dois pares ordenados, né, que vai estar lá no segundo quadrante. Claro, se você esboçar aqui um plano cartesiano, só para você perceber, ó, x e y, primeiro quadrante é esse, segundo é esse. Então, tem que estar nesse lado aqui o ponto A, de acordo com o exercício, né? Aqui, ó, se eu tiver menos 1 para x aqui e 5 para y, menos 1 e 5, tá legal. O ponto A vai ser aqui. Olha embaixo, se for menos 1 para x e menos 3 está aqui, B, então não serve, né? Então, concluímos que o ponto A, menos 1 e 5, menos 1 para x mais ou menos aqui e 5, ó, está no segundo quadrante. Resposta, olha lá. Sabendo, ó, obtenha A, sabendo que o ponto A pertence ao segundo quadrante. Então, obtenha A. Obtemos aqui, ó, que o A, resposta então, o A vale 5. Essa é a resposta que nos interessa. O menos 3 não nos interessa, porque estaria lá no terceiro quadrante o valor ponto A, né? Aí, esse está resolvido. A vale 5 é a resposta final do exercício aí. Esse está corrigido. Espero você para corrigirmos juntos o próximo exercício. Até já já!